Amados irmãos e irmãs, escrevo-lhe hoje não como quem carrega todas as respostas, mas como alguém que já foi invadido por um silêncio aterrador numa madrugada qualquer, quando todas as vozes do mundo se calaram e apenas uma pergunta permaneceu ecoando dentro do peito: e se tudo acabar amanhã? Não falo da humanidade, não falo do planeta, das guerras, da política ou da economia. Falo de você, do fim da sua existência, do dia em que sua respiração cessar, seu corpo for deixado para trás e sua alma, sem disfarces, se encontrar diante de si mesma, nua, lúcida e sem mais tempo para desculpas. Você já pensou nisso com seriedade? Já se permitiu encarar o vazio que surge quando imaginamos o instante exato da morte? Há quem fuja desse pensamento como se fugir fosse capaz de adiar o inevitável. Mas há também aqueles que, mesmo sorrindo por fora, carregam uma angústia surda, um medo que não sabem nomear, mas sentem. Talvez você seja um deles. E se for, esta carta é para você. Existe um terror silencioso que poucos ousam encarar. O terror de perceber que a vida pode terminar num piscar de olhos e que todo o resto, os compromissos, as distrações, as brigas, os apegos, os títulos, as certezas, não passará de ruído esquecido. O que ficará? O que virá depois? A morte para muitos é um buraco negro emocional, um mistério tão incômodo que preferimos ocupá-lo com trivialidades do dia a dia. Mas ela está ali, em cada esquina do tempo, e ela não negocia. Ela não espera que você esteja pronto, não avisa. Ela chega, e quando chega, arranca o véu que nos cobre e nos coloca frente a frente com a verdade daquilo que fomos, sentimos, escolhemos e, principalmente, daquilo que evitamos ser. A doutrina espírita nos consola dizendo que a morte não é o fim, que a alma continua, que o amor não se desfaz com o túmulo. Mas mesmo com esse conhecimento, mesmo sabendo que a jornada prossegue, a maioria de nós ainda teme profundamente a travessia. E esse medo não é infundado. Ele nasce do que nos tornamos enquanto vivos. Sabe por quê? Porque, ao contrário do que muitos acreditam, a morte não transforma ninguém em santo. Não apaga os erros, não purifica por si só, não concede automaticamente uma compreensão superior. Ela apenas revela. Tudo o que você varreu para debaixo do tapete da consciência aparecerá. Os sentimentos que você enterrou, as palavras que você calou, o mal que fingiu não ter causado, a bondade que deixou de praticar, tudo se tornará visível aos olhos da alma, e não haverá mais como fugir de si mesmo. Imagine por um instante estar flutuando acima do próprio corpo. Você vê os rostos chorando ao seu redor, vê seu corpo inerte, os aparelhos desligados, a carne se tornando estranha, como uma roupa velha abandonada no chão, e então algo puxa sua atenção para outro plano. E é nesse momento que a verdadeira vida começa, porque a consciência espiritual é implacável. Ela não permite escudos, não tolera desculpas. Você sentirá, em você, cada dor que causou. Sentirá também o bem que deixou de fazer, os instantes em que preferiu o orgulho à reconciliação, a vaidade à compaixão. E talvez a pior dor não seja a do que foi feito, mas a do que foi adiado. Já imaginou perceber, logo após a morte, que você viveu como um estranho dentro da própria existência? Que passou os dias evitando o chamado da alma por medo de encarar as mudanças que ela exigia? Que você sufocou sua luz para agradar o mundo, calou sua fé, escondeu sua sensibilidade, negou a voz do espírito? Há quem diga que a morte é apenas um sono, mas não é um sono tranquilo para todos. Para muitos, é o despertar de um pesadelo que levou uma vida inteira para ser criado, dentro do próprio coração. Porque o que nos espera após o último suspiro não é uma figura divina com balança na mão, mas a exata vibração daquilo que cultivamos aqui. Somos atraídos para dimensões espirituais compatíveis com nossa frequência interior.
Isso significa que um espírito tomado de mágoa, ódio ou egoísmo, ao desencarnar, mergulhará em regiões onde esses sentimentos predominam, não como castigo, mas como consequência natural, como um ímã sendo puxado para o campo que criou. É por isso que o medo da morte, na maioria das vezes, é o medo de se deparar com uma existência negligenciada. Temos medo de partir porque, no fundo, sabemos que estamos vivendo pela metade, que adiamos tudo o que realmente importa, que nos enchemos de distrações para não ouvir o chamado da alma, que deixamos para depois o perdão, o afeto, o abraço, o retorno à espiritualidade, o mergulho naquilo que nos conecta ao sagrado. E é esse arrependimento que grita no momento da partida, um grito mudo, mas ensurdecedor, que ecoa no mundo espiritual e que pode nos aprisionar por longos períodos de perturbação, até que consigamos aceitar, compreender e então recomeçar. Sim, o espírito recomeça. Sempre. A justiça divina é misericordiosa e nos oferece oportunidades sucessivas através da reencarnação. Mas você já pensou que, ao não aproveitar esta existência, poderá retornar em circunstâncias ainda mais desafiadoras? Que talvez você precisará reencontrar as mesmas pessoas, os mesmos dilemas, as mesmas dores, tudo aquilo que hoje você se recusa a enfrentar, em novos contextos, até que finalmente escolha crescer? Então eu te pergunto, de alma para alma, você está pronto para partir? Se tudo acabasse amanhã, o que você lamentaria não ter feito? Quem você gostaria de ter perdoado? Que abraço você teria dado com mais verdade? Que palavras teria dito antes que fosse tarde? Essa carta não é uma ameaça, nem um discurso fatalista. É um convite, um chamado, porque há algo muito mais assustador do que a morte física. É a morte espiritual em vida. É viver anos e anos sem nunca realmente despertar. É morrer sem nunca ter vivido de verdade. Você ainda está aqui. E isso significa que ainda há tempo. Não muito, é verdade. Ninguém sabe quantos dias restam, mas o suficiente para mudar o rumo da sua existência. Não se trata de fazer grandes transformações externas, mas de retornar ao seu eixo espiritual, de ouvir novamente a voz silenciosa da alma, aquela que você abafou com o barulho do mundo. Trata-se de reconciliar-se com sua própria essência, com Deus, com o outro, com aquilo que você sabe, lá no fundo, que é a sua missão. Desconhecemos a hora da partida, mas o modo como viveremos até lá determinará a natureza dessa travessia. Há quem parta em paz, rodeado de amor, com o coração leve, sabendo que cumpriu sua jornada com dignidade. E há quem parta em desespero, como quem acorda de um sonho e percebe que passou tempo demais dormindo. Eu espero, do fundo do coração, que você escolha acordar agora, que sinta esse medo, sim, mas que não se paralise, que use o temor como impulso para se aproximar do que é verdadeiro, porque só quem encara a morte de frente, com coragem e lucidez, é capaz de compreender o milagre da vida. A morte virá, para mim, para você, para todos, mas o modo como ela nos encontrará depende inteiramente das escolhas que fazemos hoje. E ainda que você esteja distante do ideal, ainda que sinta vergonha, culpa ou desânimo, não importa. Deus conhece seus passos. O que importa é a sinceridade do seu despertar, a entrega, a decisão firme e humilde de recomeçar com o que tem, do ponto em que está. Fecho esta carta com a alma aberta, desejando que estas palavras ecoem não como um lamento, mas como um clarão que rompe a escuridão do medo. Que o terror da morte não te congele, mas te transforme. Que você compreenda, finalmente, que a verdadeira preparação para morrer não é temer o fim, mas escolher viver com a alma desperta. Com fraternidade e verdade, um espírito em busca, como você.